Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Einar Tungjen, pesquisador sênior do Instituto Taihe e também do Centro para Inovação em Governança Internacional. Muito obrigado por voltar a conversar com a gente. Temos bastante assunto para tratar hoje. Sempre. Bom, eu queria te perguntar primeiro sobre o que a gente pode esperar neste mês desse encontro que está sendo aguardado entre Xi Jinping e Donald Trump. Era para ele já ter acontecido, claro, mas acabou sendo adiado pelo lado americano. O que você espera da visita do Trump? Na verdade, muito pouca coisa de conteúdo real. Sabe, Glenn, essa é uma situação em que a estratégia da China em relação aos Estados Unidos, como a gente já comentou antes, é continuar o diálogo. Eles não querem que ele fique, digamos, encurralado, como aconteceu no caso do Irã, e acabe fazendo algo que não tenha volta. Embora muitas das ações dele já tenham causado mortes, e claro, isso não tem como ser desfeito. Então eu fiquei bem surpreso. Muita gente achava que a reunião seria cancelada. Eu achava que ela aconteceria, mas me surpreendeu o quanto o escopo ficou limitado. Teve uma reunião na Califórnia para discutir os assuntos, e ao que parece, o lado do Trump não estava muito preparado. Foi aquele discurso de sempre, bem maximalista, tipo, vocês fazem isso pra gente. Você nos ajuda com o Estreito de Hormuz e coisas desse tipo. E aí tudo isso acabou não indo para frente. A China já deixou claro que Taiwan vai ser uma linha vermelha. Não está claro o que Donald Trump vai fazer em relação a isso. Fora isso, acho que dá para esperar que os chineses digam algo como: tudo bem, vamos comprar um pouco de grãos, ou gás, ou petróleo, ou algo assim. Não que os Estados Unidos precisem vender mais gás e petróleo neste momento. E, infelizmente, o preço dos grãos, quando estiverem prontos para entrega, se for uma nova safra, vai estar bem mais alto. Como eu disse, o diálogo vai continuar, mas não espere nenhum tipo de grande acordo abrangente. Só algo que o Trump possa levar de volta para os Estados Unidos e dizer que foi uma vitória. Mas, na prática, nada realmente muda. Bom, você disse que os Estados Unidos não precisam exatamente vender mais da sua energia. E parte do motivo para isso é, a forma como o país usou a guerra na Ucrânia para separar a Europa da Rússia, tornando os europeus mais dependentes da energia americana. Agora, aparentemente, estão fazendo algo parecido com o leste asiático. Como você vê isso? Essa tentativa de afastar esses países da energia do Oriente Médio e deixá-los dependentes dos Estados Unidos? Muita coisa nisso parece bem intencional, pelo menos no caso da guerra da Ucrânia. Isso já aparecia em alguns relatórios de think tanks muito antes de os Estados Unidos provocarem o conflito, lá em 2014. Então, como você enxerga essa disputa mais ampla? Não é exatamente uma competição, mas sim uma tentativa dos Estados Unidos de controlar os recursos energéticos internacionais, se não para usar diretamente, pelo menos para impedir que outros usem. Sim, quer dizer, a estratégia dos Estados Unidos em relação à energia sempre foi sobre controle. Foi por isso que surgiu o petrodólar depois da crise de 73. A ideia era basicamente, ok, como é que a gente transforma esse limão em limonada? E por um tempo, eles conseguiram. Infelizmente, isso levou a muito endividamento, o que acabou criando essa enorme bomba de dívida que os Estados Unidos têm hoje. Mais recentemente, não se trata só da Rússia. Existe esse objetivo de impedir a ascensão da China, interferindo nas importações de petróleo do país. A ideia simplista que eles têm em Washington é, se a gente cortar o petróleo deles, a economia para. Então, no último ano e meio, a gente viu ataques à Nigéria, que vendia petróleo para a China, obviamente à Venezuela e também ao Irã.
E aí começam essas conversas sobre pontos de estrangulamento, como o Estreito de Malaca, além de Hormuz e também da região ao longo do Mar Vermelho. Os Estados Unidos acham que podem cortar esse fluxo, mas o que não estão levando muito em conta é que o cenário muda o tempo todo. A Rússia tem enormes reservas de petróleo e gás e ainda pode desenvolver muito mais. Antes, a questão era o mercado. Agora, tudo indica que o mercado vai estar muito favorável. A China vai começar a se afastar do petróleo que pode ser bloqueado, basicamente. E isso significa que vai haver muito mais preocupação em fechar novos acordos no Oriente Médio, além da África e da América do Sul, justamente porque isso passa a ser uma questão de risco estratégico. Se eles conseguirem petróleo e gás dos países STANs e da Rússia, ou se puderem transportar isso por países aliados, eu acho que é para aí que eles vão estrategicamente. Pelo menos é o que eu esperaria. Então, em relação ao que os Estados Unidos estão fazendo, é preciso separar o que o Trump está fazendo, que na minha opinião é meio que um idiota útil, dos objetivos de longo prazo dos neocons, do Pentágono e por aí vai. Eles realmente, quer dizer, antes mesmo do Trump aparecer, já estavam tentando descobrir como conter a Rússia, garantir que a Rússia e a Europa não se unissem por causa dos recursos, da indústria e do conhecimento tecnológico. E conseguiram fazer isso. A questão é o que acontece agora. E isso ainda não está claro. Quer dizer, dá para vender só um certo número de bombas. O fato é que a gente não consegue produzir bombas o suficiente. Agora, eu me expressei mal quando disse que os Estados Unidos não precisam vender gás e petróleo. O que eu quis dizer é que isso não tem um grande impacto para os Estados Unidos. O que realmente pesa é o preço do petróleo. E é isso que está prejudicando o país. Os preços do petróleo são definidos internacionalmente, claro. Quando sobem, aumentam a inflação. As empresas de petróleo estão muito satisfeitas. Elas estão pegando os estoques que já têm e vendendo por muito mais. A gente viu os lucros praticamente dobrarem em quase todas as grandes petroleiras americanas. E a expectativa é que cresçam ainda mais, já que elas estão aproveitando essa situação tão favorável. Os Estados Unidos querem ser o maior exportador de petróleo e gás do mundo. Já são o maior consumidor. Mas a questão é o preço. Quando você começa a perfurar nas áreas de que estão falando, já não está mais lidando com o que é fácil de extrair. O Ártico exige muita mão de obra, exige muito investimento. É uma região onde por 6 meses do ano não há absolutamente nenhuma luz do sol. E é muito caro manter equipes nessas áreas remotas ou operar no mar. Por aí vai. Então as regiões mais acessíveis, onde era possível extrair petróleo a preços razoáveis, estão desaparecendo. Isso significa que o preço do petróleo precisa subir mais ou menos até o nível atual para que realmente valha a pena fazer esse tipo de investimento. Mas é preciso olhar isso numa perspectiva de longo prazo. Já dá para ver uma certa resistência das empresas americanas de petróleo em relação à Venezuela. Elas disseram não. A gente não quer colocar 100 bilhões de dólares na Venezuela, renovar o investimento e depois correr o risco de haver uma mudança em Washington. E de repente a Venezuela dizer, olha, vocês nos atacaram e agora estamos nacionalizando as companhias de petróleo de novo. Elas já passaram por isso antes e estão muito cautelosas. Estão buscando garantias absolutas do governo dos Estados Unidos de que qualquer investimento feito lá vai ser obviamente recuperado caso aconteça algum tipo de mudança. Eu acho que ninguém assinaria isso, mas com Trump a gente nunca sabe. Então a situação da energia vai mudar de forma bem drástica. A gente já está vendo uma queda na demanda. Isso quer dizer que as pessoas estão simplesmente mudando, ponto. Em vez de usar uma bomba de irrigação movida a diesel, agora estão trocando por alguns painéis elétricos, que saem bem mais baratos. Claro, precisam de um motor um pouco diferente. Mas, a longo prazo, eles recuperam o investimento com o preço mais alto do diesel em menos de um ano.
e depois disso é uma economia considerável em relação ao que tinham antes. Agora eu não sei se a gente vai chegar a ter tratores elétricos. Isso é algo para ficar de olho, porque tem muito equipamento agrícola que ainda usa diesel. Se você conseguir mudar isso para energia solar ou eólica, que são gratuitas e abundantes, a situação melhora muito. Além disso, o custo da energia solar por watt gerado caiu de forma impressionante, algo em torno de 10 vezes, pelo que eu entendo, desde uns 10 ou 15 anos atrás. Então, com isso, você pode comprar o sistema e recuperar o investimento bem rápido. E o melhor, você fica independente, não precisa pedir para alguém levar combustível até lá. Você tem uma bateria, energia solar ou eólica, ou uma combinação das duas, e praticamente sai da rede. Dá para tocar sua casa, sua fazenda e seguir em frente. Quando eu falo sobre isso, existe uma destruição de demanda, em que as pessoas acabam mudando de opção. Isso significa que o volume total de petróleo provavelmente vai cair. E se os Estados Unidos, por exemplo, começarem a produzir mais petróleo e gás, mas com custos mais altos, isso não vai funcionar muito bem no longo prazo. Então, quando eu digo que os Estados Unidos não precisam fazer isso, quero dizer que não precisam insistir num mercado que pode, na prática, começar a se deteriorar. Cerca de 40% do petróleo é usado em tudo, desde produtos químicos até perfumes, roupas e coisas assim. Os hidrocarbonetos de cadeia longa são muito específicos e muito importantes em vários processos. Isso não desaparece. Mas os outros 60% que servem para abastecer navios e outros usos parecidos, esses sim podem ser substituídos. A gente viu só na semana passada que a Satel recebeu um percentage de 100 gigawatt de energia. Não me cita nisso, tá? É um número grande. Tudo que eu sei é que 1 kilowatt, uma daquelas unidades, uma daquelas 60 unidades, consegue abastecer 750 mil casas por um ano inteiro. Pensa nisso. É impressionante. E isso é só a bateria. Você coloca energia ali e tudo mais. As coisas estão mudando de forma profunda. A China disse que agora consegue construir 50 usinas nucleares de uma vez e já tem 30 que ainda não foram usadas. Então, a gente vai começar a ver mudanças reais. E isso faz parte do plano original deles para reduzir o uso de carvão. Cerca de 60% da eletricidade na China vem do carvão. E esse era um dos objetivos, diminuir essa dependência, porque obviamente a energia nuclear é muito mais barata. Mas mais para frente, como eu já disse antes, eles colocaram no plano de 5 anos que querem ter energia de fusão disponível comercialmente. A fusão é parecida com a energia nuclear, só que sem radiação. É segura. Existe uma quantidade enorme, praticamente ilimitada de combustível que pode durar centenas de milhares de anos. Então não é algo que vai acabar. Se for esse o caso, o petróleo, que já representava só 40% do mercado antes do caso do Irã, vai ser realmente a única parte em que dá para contar. O resto não vai ter muita utilidade. E mesmo combustível de aviação não vai ser tão necessário, porque dá para produzir combustível de avião a partir de biocombustíveis e outras fontes parecidas. Então existem alternativas que vão ganhar força, especialmente nesses tempos tão difíceis. O que eu quero dizer é que a equação da energia, como a gente conhece, está mudando de forma radical por causa do que os Estados Unidos fizeram. E a suposição deles de que todo mundo precisa de mais petróleo e está disposto a pagar caro por isso, provavelmente está errada. That's an interesting development, though, that the U.S. destroying the trust in reliable access to hydrocarbons, this kind of a threat to energy security, it actually plays well for China to some extent, though, by being a key supplier of renewable resources and, as you say, cleaner energies technologies. But this overall war, though, that is the war against Russia, Venezuela, Iran, the common thread, as you pointed out well, obviously is energy markets. But the U.S. is also
part of this world they're currently burning down. So how do you see the wider impact for the world economy? I guess the distribution of pain, who will have a more difficult time absorbing what is coming our way, because it's the energy is playing into the food markets. Of course, some are more vulnerable than others. Bom, ok. Então a gente precisa olhar para isso no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, são os países que não têm reservas. Eu tenho ouvido várias coisas sobre, por exemplo, a Índia. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Elas precisam ser alimentadas. E eles não têm acesso, quer dizer, não conseguem os fertilizantes de que precisam. E quando conseguem é por um preço muito alto, porque estão competindo com o mercado global. Obviamente, o diesel é um grande problema, porque o maquinário agrícola e tudo mais depende de diesel. E agora é a época de plantio. Quando a época de plantio acaba, acabou. Se você não colocou a safra na terra, não dá para dizer, eu espero mais algumas semanas. Você não vai conseguir a maturação que espera. Sem os fertilizantes, a perda pode ficar entre 15% e 25%, dependendo da sua produtividade total. Ou seja, se você estava contando com 100 mil bushels, vai colher algo entre 75 e 85 mil. Se a gente olha isso ao longo de um período maior, o impacto é muito sério. Se houver secas ou outros fatores que fazem parte do ciclo normal, o ano pode ser bem difícil. Com alta inflação nos alimentos e tal a escassez de comida, e a terça dezembro. Quer dizer, já tem países pensando em parar de alimentar porcos e coisas assim, porque eles consomem demais na cadeia alimentar. É tipo uma proporção de 8:1, 10:1, precisa de 10 vezes mais energia na agricultura para produzir 1 quilo de carne bovina. Então, não é algo sustentável. E aí você ouve esses países dizendo, olha, vamos tentar desestimular isso, simplesmente porque não dá para bancar. De qualquer forma, os preços vão subir e as pessoas vão acabar dizendo, bom, não posso pagar por um bife, então não vou comer. E no fim das contas, quem vai acabar pagando por isso é a Índia. Vai ser o Sul global, especialmente nas fases iniciais, pelo mesmo motivo que a Índia está enfrentando problemas. Eles não têm reservas, ou no máximo, alguns dias, talvez algumas semanas. Então vão ser muito afetados. Agora estão falando sobre como poderiam criar fundos de emergência para ajudar na compra disso. Mas como é que pagam depois? As economias deles já estão sendo muito atingidas. Vai ter inflação nos alimentos, inflação geral, inflação nos combustíveis. Isso não é bom. Alguém me perguntou qual é o grande problema. Eu disse, bom, pegar o exemplo pão. O pão tem entre 15% e 25% de energia pura. Você precisa ter o... Bread is between 15 and 25% pure energy from the, Não são os pesticidas, é o fertilizante. Então precisa de energia para produzir o fertilizante. O fertilizante vem de retirar hidrocarbonetos do gás. Quer dizer, hidrocarbonetos não é hidrogênio. Eu fico pensando em hidrogênio, mas não é isso. Você tira esses compostos do gás. Precisa extrair o gás do subsolo e colocar num recipiente. A maior parte é comprimida e isso consome energia. Depois é colocada num navio especial que também consome energia. E levada para um lugar onde a energia é processada. É nitrogênio, desculpa. Então o nitrogênio é retirado disso. Isso consome energia. Depois precisa ser entregue até você. Isso também consome energia. Aí ele é colocado no solo pelos tratores e tudo mais. Isso consome energia. Depois vem a irrigação, a água. Isso consome energia. A colheita consome energia. Aí entra o processamento do trigo, dos grãos e de outros produtos. Isso consome energia. Os plásticos usados nisso também consomem energia. E tudo é colocado em caminhões e entregue até você. Tudo isso é energia. Então, quando eu explico dessa forma, percebo de repente que uma crise nas empresas de petróleo e combustível vai acabar resultando numa crise alimentar. No, it seems
Parece que, mesmo que tudo volte aos trilhos hoje, boa parte do prejuízo já aconteceu. Ou seja, como você disse, é muito difícil recuperar o atraso, ainda mais com a escassez de alimentos que vem por aí. Mas eu queria mudar um pouco de assunto e falar sobre a guerra com o Irã, porque esse é, claro, um dos principais motivos de muitos desses problemas, além de todos os outros conflitos. Então acho que o controle sobre o Estreito de Hormuz, ou o bloqueio que os Estados Unidos também impuseram ali, faz parte agora de um cenário mais amplo de bloqueio de rotas marítimas internacionais. Isso sempre foi um elemento central na política das grandes potências. O hegemon marítimo sempre buscou controlar os corredores estratégicos. E a gente vê agora o bloqueio da Venezuela para Cuba, ou sobre o Irã. E também há essa ideia. Os europeus e o restante dos americanos estão considerando impor o que seria, na prática, um bloqueio naval à Rússia, seja lá quais forem as consequências disso. Mas sabe, em algum momento isso vai se voltar para a China. E como você viu, o Trump fez aquele comentário dizendo que, bom, agora a gente está fazendo pirataria, que é isso que fazemos. Apreendemos navios e levamos a carga. Quer dizer, é um tipo estranho de gradualismo. Quando começaram a apreender navios, tentaram fingir que era legal, baseando-se nas próprias sanções unilaterais, como se isso tornasse qualquer coisa legal. Qualquer país pode impor sanções a quem quiser. Mas agora, claro, passamos por aquelas etapas de sempre, esse processo gradual, e toda a aparência de legalidade foi deixada de lado. E sabe, dá para chamar isso pelo nome certo: pirataria. Mas como é que isso acaba afetando a China? Entende? Porque eu acho que esse é o alvo final. É o rival de igual peso dos Estados Unidos. Então será que eles vão para o Estreito de Malaca? Como é que você enxerga isso? Bom, é claro que eles têm dado indícios disso. E a outra questão é que eles precisariam que os países da região aceitassem essa ideia. Mas o problema é que esses mesmos países, a ASEAN e outros, dependem muito da China. Eles têm uma relação extremamente entrelaçada e lucrativa com os chineses. O volume de comércio continua crescendo, na verdade, por causa das sanções que os Estados Unidos impuseram. As empresas chinesas acabam se instalando em outros países, importam produtos intermediários da China, montam lá e depois vendem como se fossem produtos daquele país. Se cortarem esse acesso, vai ser muito, muito difícil. Agora, eu não sei, nos Estados Unidos, a gente nunca deixou de tentar provocar mudança de regime, apoiando candidatos que estejam dispostos a fazer o que a gente quer. É possível que a gente siga por esse caminho. Já fizemos isso antes. Ou talvez tentem embaralhar as coisas, ataques de bandeira falsa, seja o que for. Acho que eles adorariam que isso acontecesse. Mas não sei se isso realmente ajuda os Estados Unidos. E isso já aconteceu várias vezes. A gente já falou sobre o fato de que não existe um plano final. Se os Estados Unidos conseguissem tudo o que querem, qual seria o objetivo final? Está no topo da montanha. Por quanto tempo? Até alguém empurrar você de lá. Os Estados Unidos estão agindo com base em um conjunto de suposições, como eu estava dizendo, sobre o petróleo, que estão ultrapassadas e sem reflexão. Eles não param para pensar. Será que essas suposições ainda valem? Simplesmente seguem em frente. Quer dizer, quando o presidente dos Estados Unidos diz, nós somos piratas, eu sinceramente não sei o que dizer sobre isso. Sim, isso serve muito bem para manter os arquivos do Epstein fora da primeira página. A imprensa vai, correr atrás desse coelhinho branco e dizer, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Mas e aí, o que isso significa? Significa que a gente está se deteriorando. Tudo que você falou, Glenn, estamos indo para um mundo que está seguindo na direção errada. A questão é, será que estamos caminhando, mesmo que de costas, para algum tipo de conflito mundial? Talvez não em nível nuclear, talvez seja só comércio, bloqueios, coisas assim. Mas é muita coisa envolvida. Essa ideia de que dá para impedir países de se desenvolverem, ainda mais do tamanho da Rússia e da China,
é ilusória. Eles têm aliados, e esses aliados também vão dizer, não, a gente não quer fazer parte dessa espiral negativa e decadente. A gente quer subir. A gente prefere a abordagem da China, que é não negativa, não ideológica e pragmática, em vez da dos Estados Unidos, que é aquela coisa de ou você está com a gente ou contra a gente, tanto ideologicamente quanto literalmente. Então os Estados Unidos estão marcando vários gols contra. O irônico é ouvir gente em Washington dizendo, a China fez isso? Tá bom? Então foi a China que fez o Trump dizer, quero ser um pirata? Foi a China que fez o Trump invadir o Irã, sequestrar o presidente e a esposa da Venezuela, ameaçar todos esses países? Não faz o menor sentido. Mas o que incomoda é ver tanta gente reagindo de forma emocional. Ainda tem muita gente que apoia o Trump, mesmo com a base dele se fragmentando. Dizem, ele fala na lata, é um cara ótimo. Ele realmente fala as coisas como elas são. Ele está fazendo acontecer. Mas o que exatamente ele está fazendo? Eu escrevi um artigo longo sobre o fato de que ele não fez nada de concreto. Quer dizer, sim, ele aterrorizou os migrantes. Tá bom, tudo bem. Então ele tirou 1 milhão de pessoas, sabe, da cadeia de trabalho. Isso não é uma vitória. Isso está custando o sustento de muitos pequenos agricultores. Eles estão indo à falência porque não tem gente para tocar as fazendas. E o que mais? Ele desenvolveu o sistema de saúde? Não. Foi para o lado oposto. A saúde ficou mais cara. Ele prometeu uma era de ouro que a indústria voltaria. É o contrário, ela está indo embora. Ele prometeu baixar os preços. Quer dizer, prometeu ser um defensor da pessoa comum, garantir que o custo das compras, da gasolina, de tudo, fosse cair. Mas não caiu. Foi o contrário. Então, eu queria que a imprensa olhasse menos para o que ele fala e mais para o que ele não fez, e fizesse essas perguntas para ele, porque esse é o verdadeiro problema aqui. Eu não me importo com o que ele diz. Eu sei por que ele diz isso. Ele quer desviar a atenção dos próprios fracassos. Mas por que a imprensa entra nessa? Isso me deixa perplexo. Eu conheço gente da imprensa, eu converso com eles sobre isso. Eles admitem isso. E mesmo assim, as reportagens continuam iguais. E claro, eles culpam os editores. Dizem algo como, o editor pediu para a gente dar sequência no que ele falou por último, ou nas 6 primeiras coisas que ele disse nos últimos 2 dias, então não deu tempo. No fim das contas, a imprensa, que deveria cobrar as pessoas pelas palavras com base nas ações delas, já não cumpre mais esse papel. Porque se deixa distrair com facilidade, como um gato com um novelo de lã. É meio triste. É claro que o Trump aprendeu a manipular o sistema, mas o sistema não deveria reagir colaborando com isso. Concordo, mas eu fico pensando que, seja qual for a conversa, ou como forem as conversas entre Trump e Xi Jinping, não parece que isso vá fazer muita diferença. Quer dizer, se a gente tirar todo esse barulho, os comentários, qualquer acordo que eles possam assinar, no fim das contas, se a gente olhar com um pouco de distância, nada mudou. O grande objetivo dos Estados Unidos continua sendo manter um sistema internacional baseado na primazia global americana. É a hegemonia dos Estados Unidos, o domínio global. E como a gente viu com a Rússia e o Irã, qualquer acordo de paz acaba sendo só uma pausa temporária para se reorganizar e tentar voltar a lutar de uma posição de força. E eu sei que a China sempre tende a priorizar, como você disse, a estabilidade em vez do confronto. E por isso também tem adotado uma postura bem cautelosa em relação ao Irã. E eu diria que, em grande parte, com razão, evitando que a guerra no Irã ganhe um formato global. Digo, a gente vê conflitos importantes, seja na Ucrânia ou no Irã, e como eles podem se espalhar, se tornar mais internacionalizados. E isso, obviamente, é algo muito perigoso. Mas esse foco na estabilidade, em vez do confronto, o que isso realmente significa na prática? Porque esse conflito vai chegar à China de qualquer forma, já que eu acho que a China é um dos principais alvos aqui.
Bom, é claro que eles sabem disso. Quer dizer, uma coisa que me impressionou bastante foi o seguinte, a gente já falou sobre isso antes. Eles ficaram surpresos com o Donald Trump durante o primeiro governo dele. Achavam que ele ia falar duro sobre a China, mas que, no fim das contas, ele é um homem de negócios e entende como as coisas funcionam. Digo, todo o material de campanha dele era feito na China. Todo aquele dinheiro, as abotoaduras e relógios falsos que ele dá para as pessoas, também feitos na China. Quando eu digo falsos, é porque ele diz que são de ouro maciço, mas na verdade são só folheados a ouro de 14 quilates. E nem muito bem, segundo várias reportagens. Eles pensaram, ele é um empresário, não vai seguir por esse caminho. E tinha gente dentro da China que dizia algo como, fiquem tranquilos, isso é só política americana normal. Eles sempre fazem da China o vilão. E aí, quando você entra no cargo e percebe quais são as realidades, acaba não fazendo isso. Bom, ele começou a agir por conta própria. E seja porque foi ideia dele, ou porque foi facilmente influenciado pelos neoconservadores ou pelos chamados falcões da China, ele entrou nessa. Então a China ficou surpresa. Mas agora, não se surpreende mais. Eu conheço muita gente nos centros de pesquisa aqui na China, e eles fazem uma quantidade enorme de simulações. Tentam entender, sabe, quais são as 1000 coisas que o Trump pode fazer, dizer, ou os temas que ele pode levantar. Eles estudam o histórico dele, a psicologia, tudo isso, e basicamente escrevem uma resposta para cada caso. Não sei se você já viu, mas o Xi Jinping tem um livro de instruções, e nesse livro estão as respostas para cenários prováveis e como eles devem lidar com cada um deles. Então, eu não acho que vai haver nenhum tipo de grande surpresa por parte dos chineses. É claro que o Trump, antes de qualquer reunião, vai tentar jogar alguma coisa na mesa, porque ele acha que isso dá vantagem para ele. Ele faz algum anúncio, coloca mais tarifas sobre empresas ou pessoas chinesas ou fala alguma coisa, mas depois que você faz isso 2 vezes, vira algo previsível. E é isso que está acontecendo. Os chineses estão só observando. Pensa no Donald Trump, na minha visão, como um grande garoto mimado. Só que esse grande garoto mimado tem armas nucleares e comanda uma das economias mais poderosas do planeta. Então o que você faz? Você não pode dar uma bronca nele, porque ele pode acabar detonando uma arma nuclear. Então é preciso encontrar um jeito de lidar com ele, manter ele sob controle. Lembre-se, isso é um jogo de tempo. Em algum momento, o Trump vai sair de cena. E a cada dia que passa, a gente se aproxima das eleições de meio de mandato. Eu prevejo que ele vai perder tanto a Câmara quanto o Senado. E quando isso acontecer, não está claro se ele vai aceitar ou se vai tentar outra coisa. Tipo dizer, o Congresso foi tudo ilegal, foi uma farsa. Mesmo com o fato de que ele foi a pessoa mais envolvida em tentar manipular as eleições, incentivando o redesenho dos distritos para favorecer os republicanos, os estados republicanos e coisas assim. Ele pode tentar. Eu não acho que isso vai funcionar. O público americano, 61%, segundo as últimas pesquisas da Ipsos, diz que foi um erro entrar no Irã. Mais ou menos a mesma proporção de pessoas está insatisfeita com a situação econômica atual. Existem alguns apoiadores, mas a grande maioria dos americanos não aprova o que Donald Trump está fazendo, nem o que isso está trazendo para o país. Então, quando a gente começa a olhar para isso, como é que a China vê essa situação? Eles estão pensando no longo prazo, estão se envolvendo com ele, sabem que são o alvo, e estão tentando basicamente liderar pelo exemplo. A China ainda cresce num ritmo muito mais rápido, mais que o dobro do ritmo dos Estados Unidos. Na verdade, agora é cerca de 10 vezes mais. E isso vai ser um verdadeiro termômetro para muitos países. Então, o que eu devo fazer? Ficar com os Estados Unidos, ser intimidado, receber ordens, me envolver, mesmo que indiretamente, em guerras por procuração, ou me alinhar com um país que não insiste em me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eles simplesmente disseram, a gente quer comerciar com você.
Quer dizer, nem se compara, Glenn. Pensa bem, que país quer ser intimidado pelos Estados Unidos? E se você está do lado dos Estados Unidos, você sabe que vai ser pressionado. Aos poucos, eu tenho conversado com muitos embaixadores aqui de outros países. São mais de 150, entre embaixadores e pessoas com esse nível de representação de vários lugares aqui em Pequim. E sabe, é uma comunidade pequena. Todo mundo se conhece, a gente se cruza o tempo todo. Dá para sentir o clima. E mesmo aqueles países que teoricamente têm uma relação com os Estados Unidos, deixaram bem claro que estão fazendo de tudo para se desvincular dos americanos. Não totalmente. Eles dizem que por questão de segurança, não podem estar tão próximos dos Estados Unidos, que o país não é confiável, que muda de posição o tempo todo. Mesmo quando Donald Trump sair de cena, o simples fato de ele ter sido eleito 2 vezes mostra que os limites do discurso e da ação política nos Estados Unidos mudaram. Os Estados Unidos são como um animal ferido. Pode até ter se ferido sozinho, mas o fato é que está reagindo, culpando todo mundo. O país mais rico e poderoso do planeta se diz vítima de nações africanas que mal conseguem alimentar seu povo e têm problemas de água, e por aí vai. Parece até piada, mas é exatamente isso que está acontecendo. Então, qual país quer se alinhar com os Estados Unidos? A China oferece algo completamente diferente. E eu realmente acredito que esse vai ser o fator decisivo. Os Estados Unidos não podem intimidar todo mundo o tempo todo. Eu ainda tenho esperança de que o mundo se una, que cheguem até esses reatores, que são Israel, Irã e os Estados Unidos, e digam: chega, Israel, você precisa abrir mão das suas armas nucleares. O Oriente Médio vai ser uma zona livre de armas nucleares. Em troca, haverá várias garantias para isso. Ninguém vai poder apoiar nenhum tipo de movimento que defenda separatismo, terrorismo ou extremismo. E os Estados Unidos precisam pagar reparações pelos danos que causaram, não só ao Irã, mas também aos seus supostos aliados no Oriente Médio. Quer dizer, dezenas de trilhões de dólares foram perdidos porque esses países deixaram de ser vistos como lugares seguros para viver e fazer negócios. Sabe, Abu Dhabi? Eu tinha tantos amigos me perguntando: para onde você vai? E eu dizia: vou me mudar para Abu Dhabi. Por quê? É um ótimo lugar para fazer negócios. O clima é ótimo, tudo é maravilhoso. Pois é, eles estão indo embora. Os preços dos imóveis caíram 30%. Não estou dizendo que não possa se recuperar, mas a única forma disso acontecer é se houver paz duradoura no Oriente Médio. E isso nunca vai acontecer enquanto um certo país beligerante que promoveu um genocídio tiver mais de 118 armas nucleares. E considerando que já atacaram 6 países, não há motivo para acreditar que sejam pacifistas. Eles já disseram, inclusive, que agora vão mirar em lugares como a Turquia. Certo. Esse é um país enorme. Tem só 7,5 milhões de pessoas. E quer enfrentar, sabe o quê? Algumas centenas de milhões de árabes em todo o Oriente Médio, com base nessa ideia de que, de alguma forma, essa terra foi dada a eles há muito tempo. Então, os Estados Unidos têm que pagar reparações, têm que arcar com os danos que causaram, têm que retirar as sanções, e o Irã precisa abrir mão de qualquer tipo de atuação por meio de aliados. Aí sim, acho que poderia haver paz ali. Como Issa disse, tirar as armas nucleares de Israel. Acho que esses são os princípios de uma paz duradoura, de longo prazo. Fora isso, o que existe é o que você mencionou antes. Uma sucessão de medidas paliativas, com pausas temporárias e uma guerra que continua. Mas é importante lembrar que o Trump não é o único problema. Quer dizer, sim, ele é barulhento, tem alguns defeitos de caráter, falta de moral, para ser gentil com essa descrição modesta. Mas o problema maior, quando a gente olha para o sistema internacional, é que os Estados Unidos estão em declínio relativo. E eles podem tentar facilitar um sistema multipolar que traga estabilidade ou tentar restaurar a hegemonia derrotando os adversários. Essa segunda opção, claro, exige guerras enormes.
E mesmo os aliados, por mais que sejam maltratados, como os europeus não têm imaginação política para pensar em nada além de uma hegemonia coletiva. É isso que a ideologia deles os levou a fazer. Então me faz pensar que não importa o que o Trump, ou o próximo sucessor dele, que deve seguir políticas parecidas, faça, os vassalos vão seguir cegamente os Estados Unidos, pelo que parece. Mas isso me leva à minha última pergunta, porque eu queria saber, como você acha que a China poderia, ou talvez venha a, se envolver nessa mudança de relação com os europeus? Porque, sem querer exagerar, parece mesmo que a Europa está caminhando para uma guerra, possivelmente com a Rússia agora. Ou seja, os alemães estão gastando mais com as forças armadas do que em qualquer outro momento desde 1945. As capitais europeias estão falando abertamente sobre uma guerra com a Rússia. Estão até marcando datas. A gente vê agora ataques mais diretos contra a Rússia, não só ajudando a Ucrânia ou realizando aqueles ataques na costa do Mar Negro, mas também ataques na costa do Báltico, usando o território da OTAN. Pelo que eu ouço, o clima em Moscou não é dos melhores nesse momento, no sentido de permitir que isso continue acontecendo. Então, se a gente realmente chegar a uma guerra direta, como você acha que a China reagiria a esse cenário? China would respond to such a scenario? Do mesmo jeito que acontece em todos esses cenários. Eles não estão em posição de dizer, tudo bem, vamos ajudar a Rússia a lutar, vamos mandar tropas para combater na Europa. Não tem como isso acontecer. Eles não podem mandar navios para lá, porque não teriam como reabastecer. Seriam afundados antes mesmo de chegar. Quando se fala em enviar tropas, se for para ter um confronto desse tipo, eu me preocupo menos com tropas e mais com armas nucleares táticas e o uso de armas nucleares, porque isso seria uma escalada. Um lado usa uma arma nuclear tática e, de repente, você tem uma guerra nuclear total. Mas eu acrescentaria um outro cenário possível. O eleitorado europeu não está satisfeito. Existe uma diferença real entre o que eu vejo como a estrutura de governo das elites e, sabe, a população em geral. E isso vai piorar, especialmente com esse choque nos alimentos. Os europeus já passaram pelo choque da energia, que destruiu boa parte da capacidade industrial de países como a Alemanha. Muitas empresas simplesmente fecharam as portas e foram embora. Foi a primeira vez que a Volkswagen fechou uma fábrica. A situação lá está difícil. Grande parte disso vem do custo da energia. Se você não tem preços de energia competitivos, como é que vai competir? Além disso, o custo da mão de obra é mais alto, o custo de construção é mais alto, as exigências de conformidade são maiores. Como competir num cenário global, especialmente quando seus concorrentes não são só a China? Dá para olhar para toda a Ásia, eles são muito rápidos. E se a gente fala em setores de alto valor agregado de trabalho, claramente isso também não vai ser a Europa. Então a Europa está vivendo agora uma crise existencial. Europe is in an existential crisis right now. They have to find a way to stabilize their. Eles precisam encontrar uma forma de estabilizar a economia e a competitividade deles. O que é que eles podem oferecer ao mundo para continuar com esse alto padrão de vida? Isso é muito difícil. Seria ir na direção oposta do que estão fazendo agora. Isso significa colocar dinheiro nas universidades, investir no futuro e não em armas e bombas. Mesmo com esses novos sistemas de armamento, ainda é preciso gente para operá-los. E isso vai ser um problema. Além disso, quando você junta tudo, os jovens não vão querer ser convocados para uma guerra que eles não entendem nem desejam. Então eles não vão apoiar isso. Os mais velhos estão sendo afetados pelo aumento dos preços, vão ficar insatisfeitos, e o mesmo vale para todo mundo no meio desse caminho. Então a gente vai ver muita mudança política acontecendo. So you're going to see a lot of political change. People are hungry and they're
As pessoas estão com fome e estão exaustas. Elas não veem um futuro para si mesmas. Isso não é um voto a favor de quem já está no poder. É um voto para qualquer outro que prometa qualquer coisa diferente. A ironia, ou o lado ruim disso, é que a gente está vendo o crescimento da direita. Muitos deles são neofascistas, simpatizantes declarados dos nazistas e coisas do tipo. Eles disfarçam, falam de um jeito mais leve, mas é daí que vem. Só que eles são muito isolacionistas. Acreditam que o dinheiro deve ficar dentro do país, que é preciso fortalecer o que é nosso. Agora eles têm um plano econômico de verdade? Eu acho que não. Eles só dizem, invista aqui dentro e tudo vai dar certo. O problema é que o isolacionismo ignora o fato de que eles já vivem num mundo muito complexo, com economias totalmente interligadas. Se você toma um gole de cerveja, pode pensar, é cerveja alemã. Mas não é bem assim. Hoje em dia, o equipamento usado é cada vez mais fabricado na Ásia. E alguns dos adesivos e outros materiais também vêm de lá. O lúpulo pode até ser da Alemanha, mas talvez não. Pode ser importado da antiga Tchecoslováquia ou de outro lugar qualquer. A verdade é que a gente vive num mundo interconectado e foi assim que conseguimos manter os preços baixos. Se a gente abrir mão disso, vai ver a inflação disparar. Então a minha previsão é a seguinte: a direita chega ao poder, não consegue resolver os problemas e acaba piorando as coisas. Depois vem outro grupo do outro lado e assume o poder. E aí a gente entra num período de instabilidade prolongada, com aquele efeito de gangorra. Sabe, uma hora um lado sobe e o outro desce. E aí, sabe, o eleitorado acaba escolhendo o outro lado porque quer mudar os problemas. Mas a única alternativa que tem é trocar a liderança. Só que a nova liderança precisa lidar com os mesmos problemas que já existiam. E na maioria das vezes, eles não têm nenhum tipo de pensamento novo ou ideias diferentes sobre como resolver essas questões. A China está observando isso. Eles estão tentando avaliar o quanto a situação pode piorar. Dá para notar que, nos últimos 6 ou 7 anos, eles vêm falando sobre manter o crescimento econômico por meio do consumo interno. E eu acho que é exatamente por esse caminho que eles vão continuar. Controlar o que for possível, da melhor forma, e reagir ao que não dá para controlar. Acho que, em resumo, é isso que a China vai continuar fazendo. Eu acho que esse é um papel importante que a China poderia desempenhar, especialmente quando a gente fala em acomodar uma nova ordem mundial. Sabe, Friedrich Nietzsche e outros sempre destacaram que toda mudança exige primeiro que o velho morra, para que algo novo possa ser criado. É o que chamam de destruição criativa. Mas eles também lembram que, se o velho morre sem que algo novo o substitua, o resultado previsível é a anarquia. E parece que é exatamente onde estamos agora. A velha ordem mundial basicamente chegou ao fim, e ainda não existe nada de fato para colocar no lugar. E é por isso que a gente vê todo esse caos. Se a gente olhar para o que se pensa hoje na Europa, parece que a guerra é a única opção daqui para frente, porque não há mais nada. Parece que se a China conseguisse propor algum outro tipo de modelo para o mundo trabalhar junto, um novo caminho para a prosperidade, para a cooperação, isso poderia de novo oferecer uma alternativa à guerra. Eu acho que é disso que o mundo precisa agora, porque no momento tudo gira em torno de pegarem armas e tentar restaurar um mundo que já acabou, que já ficou para trás. Então não sei se você tem alguma consideração final sobre um formato atraente para uma nova ordem mundial. Ok, bom, na verdade... Pergunta, desculpa. Não. É uma pergunta que, na verdade, me fazem com bastante frequência. E a minha resposta é bem simples. É que... A falta de vontade da Europa em ouvir ou considerar um modelo que já foi proposto não significa que esse modelo não exista. É simplesmente teimosia, uma insistência no velho paradigma. O que a China propôs é algo muito simples. Chega de ideologia entre os países.
Isso remete basicamente ao Tratado de Westfália, que pôs fim às guerras entre católicos e protestantes. Na época, eles disseram: tudo bem, eu não vou insistir para que você vire católico, e você não insiste para que eu vire protestante. Eu cuido do que é meu dentro das minhas fronteiras e você cuida do que é seu dentro das suas. É exatamente isso que a China está dizendo. Eles afirmam que todo país deve ter segurança, e que a segurança de um não pode depender da insegurança de outro. Todo país tem o direito de escolher o seu próprio caminho de desenvolvimento. Nenhum país tem o direito de interferir no rumo interno que outro está tentando seguir. E no fim das contas, os países são o que são. São uma mistura. São complexos, com povos diferentes, até línguas diferentes. É preciso respeitá-los. É assim que é. Se a gente começar a dividir em partes cada vez menores, isso não traz paz. Só cria novas fontes de conflito, velhas disputas, as tentativas de voltar ao passado, discutir coisas como usar os rios. Mas parte disso também é respeitar a soberania dessas nações. E a China, por exemplo, diz que doeu a uma iniciativa de governança global. Isso significa que as pessoas deveriam sentar à mesa e começar a conversar, não jogar tanques umas contra as outras. Elas deveriam conversar, tentar resolver. No fim das contas, tudo acaba na mesa de negociações mesmo. Por que é necessário que jovens, homens e mulheres morram? Por que é necessário destruir propriedades? Isso não traz nada de bom para o mundo. Então eu realmente acho que a China está propondo isso. Só que voltando ao meu primeiro ponto, eles não estão propondo da mesma forma que os Estados Unidos costumavam propor as coisas, ou como as potências coloniais faziam. Elas não propunham, simplesmente impunham. A China está tentando liderar pelo exemplo. Se você não quer enxergar isso ou prefere ver como algo ruim, tudo bem. Ninguém pode obrigar você a pensar diferente. Então, os problemas da Europa são problemas de escolha. Eles estão presos a um parceiro ruim e parecem não conseguir se afastar disso. Existem outras opções, mas eles simplesmente não enxergam. Eu sempre penso nisso como alguém preso a um casamento ruim, sendo maltratado pelo parceiro, mas sem ver uma saída. E, infelizmente, essa é uma realidade que a Europa começou a perceber. E esse processo está só começando. Se a gente olhar para a Espanha, por exemplo, eu sei que ele tem seus problemas e que está recebendo muita atenção positiva da imprensa por causa disso, o que acaba compensando um pouco a política do que ele está fazendo. Mas o fato é que ele apresenta um argumento muito forte, de que chegou a hora de deixar a ideologia de lado e começar a pensar de verdade no bem do seu povo. É por isso que eu tenho estado um pouco otimista em relação à chamada Iniciativa de Civilização Global da China, que basicamente propõe que as civilizações voltem a cooperar dentro desse formato westphaliano, algo de que a gente precisa com urgência. Então, muito obrigado por dedicar um tempo do seu sábado. Eu realmente agradeço. Eu sempre gosto das nossas conversas. Infelizmente, eu acabo falando demais.